Em outras oportunidades, nós já falamos sobre o direito do trabalhador doméstico. Agora, nós vamos falar sobre os direitos do empregador doméstico. Como toda relação contratual, cada parte tem direitos e deveres no mundo jurídico. E o empregador não só tem os seus deveres em relação ao contrato de trabalho de um doméstico. É importante lembrar que o empregador também tem direitos que devem ser respeitados pelo empregado doméstico. E quais seriam eles? Quais as funções se enquadrariam como empregado doméstico? É importante lembrar que não somente a empregada doméstica, que é reconhecidamente conhecida como aquela pessoa responsável pela limpeza, pela organização da sua casa, não é somente ela que é enquadrada como empregada doméstica. Diversas outras funções também se enquadram na categoria de empregado doméstico, como, por exemplo, a cozinheira, a lavadeira, a cuidadora em âmbito doméstico, em âmbito residencial, o motorista, o jardineiro, aquela pessoa que executa a limpeza da piscina. Todas essas tarefas que são desempenhadas no âmbito residencial e que não têm finalidade lucrativa são considerados empregados domésticos. Um ponto importante: se, por exemplo, você tem lá uma empregada doméstica, mas você começou a fazer bolos para vender, um exemplo simples do nosso cotidiano, e aí, além dela fazer a limpeza da casa, essa pessoa te ajuda também na confecção dos bolos, embalagem, entrega para cliente. Nesse momento, ela deixa de ser empregada doméstica. Fique atento, porque se ela estiver executando tarefas com finalidade lucrativa, ela não se encaixa mais como empregada doméstica. E aí pode ter uma distinção em relação aos direitos dela. Então, fique atento. Em relação aos direitos, quais são os direitos do empregador doméstico? O empregador doméstico pode exigir o cumprimento dos horários de entrada e saída, de descanso durante a jornada. Deve exigir que o empregado doméstico faça as anotações no controle de jornada, diante aí da exigência da lei, de que ele faça o controle de entrada e saída, para que seja possível, inclusive, essa comprovação, numa futura discussão judicial. Então, é uma obrigação do empregado e o empregador pode exigir, o seu cumprimento com a anotação diária e a assinatura mensal do controle de ponto. As tarefas que são determinadas pelo empregador devem ser cumpridas, sem nenhum tipo de recusa por parte do empregado. Óbvio, tarefas que estejam ligadas, à função de empregado doméstico. Se houver tarefas, uma exigência de cumprimento de tarefas além das forças ou além das funções que estão ligadas ao contrato de empregado doméstico, aí sim pode haver recusa. Mas as tarefas básicas e padrões do empregado doméstico podem ser exigidas e devem ser cumpridas pelo empregado. Quando o empregado precisa sair mais cedo ou se atrasa, ele tem a obrigação de avisar com antecedência ao empregador. E o empregador pode optar por descontar esse atraso, ou uma saída mais cedo, ou realizar a compensação de horário. Por exemplo, se a necessidade de sair 2 horas mais cedo, essas 2 horas podem ser compensadas em outro dia com horas extras. Então, a compensação vai existir sem a necessidade do pagamento de adicional de horas extras. Outra questão, o aviso prévio. Não só o empregador tem que cumprir a obrigatoriedade de aviso prévio, o empregado também tem essa obrigatoriedade. Ou seja, se ele pretende pedir demissão, ele tem a obrigatoriedade de avisar com 30 dias de antecedência que ele quer se desligar, dessa vinculação do contrato de trabalho. Então, a regra dos 30 dias do aviso prévio deve ser cumprida por ambas as partes.
a questão da aplicação de penalidades, que pode eventualmente chegar, inclusive, à demissão por justa causa. O empregado tem que estar atento aos seus deveres também, pois o empregador pode exigir dele o cumprimento das questões que impeçam uma demissão por justa causa. Então, o empregador tem o direito de aplicar penalidades como advertência por escrito, suspensão de dias de trabalho e até mesmo a justa causa. Nós já falamos em outros vídeos, mas as hipóteses de justa causa estão no artigo 482 da CLT. Não vamos falar aqui nesse momento, mas é importante que vocês fiquem atentos que todas essas questões fazem parte de direitos do empregador, que podem ser aplicados ao empregado, né, que tem o dever do cumprimento de todos eles.